Boa noite, Sansepé. Tudo bem com vocês? Hoje, o vice-prefeito Fernando Vasconcelos falando sobre políticas públicas de inclusão social, esporte, cultura, lazer e educação. Tudo bem, Fernando? Obrigado por estar aqui. Prazer é nosso, boa noite a todos que nos assistem no Rules. Aliás, parabenizando o formato do projeto, eu acho que é um projeto que tem um perfil novo no município também e que, como diz o nome aí, é sem regras, né? Sem formalismos, e a gente está aqui para discutir hoje um pouquinho sobre essas políticas as quais a gente foi convidado para debater. Eu fico muito agradecido, mas uma coisa muito nova na nossa cidade que a gente ainda não teve até a história recente, foi um vice-prefeito tão atuante, que trabalhasse tanto e encampasse assim, não é uma secretaria, uma fundação, mas com tanta pujança, assim, com tanta vontade, e fazendo projetos não só na área da cultura, mas envolvendo também como esporte, com áreas de lazer e inclusive um projeto na educação, que eu gostaria de começar por esse projeto na educação. Aí, como é que funciona o cursinho para as pessoas carentes, como é que é o nome do projeto, como é que ele foi financiado, aonde que ele acontece e quais foram os resultados obtidos no ano passado. Isso, Felipe. Então, fazendo esse percurso, esse caminho, é importante destacar para as pessoas, né, que, primeiro, a gente tem um respaldo da gestão para poder fazer isso. A gente trabalha com muita liberdade junto ao João Luiz, e quando me foi dada a oportunidade de ingressar na chapa para concorrer, sempre foi uma premissa minha. Eu disse, eu vou ir se tiver liberdade para fazer aquilo que eu acredito que seja realmente necessário fazer. E como servidor público, porque eu tenho 40 horas de nomeação no Estado, hoje licenciado, também sempre assumi essas pautas durante a minha vida e a minha construção. E isso tudo eu trouxe para a gestão pública no momento que a comunidade nos elegeu para isso, nos deu a confiabilidade de poder gerir os recursos públicos. Então, daí surge o Fernando, presidente da Fundação Cultural, que é como se fosse uma supersecretaria da cultura do município. Então, a gente sabe que a maioria dos municípios do estado, eles têm a sua Secretaria da Cultura ou então uma diretoria de cultura junto com a Secretaria da Educação. São CPE tem uma particularidade de ter uma fundação cultural que é uma autarquia indireta, né? Então, a gente tem uma independência da gestão, uma independência da prefeitura e, ao mesmo tempo, uma dependência porque os recursos financeiros são todos do município de São Cepé, são oriundos dos impostos, enfim, e, por lei, mensalmente, esses recursos são repassados para a cultura. Então, a gente tem essa missão de gerir esses recursos, investindo naquilo que a gente acredita que é a dinamização da cultura, que parece que, ao longo dos anos, ela não é deixada de lado, mas tiveram outras prioridades que nesta gestão a gente enxerga de uma forma um tanto quanto diferente. Então, a nossa política ali hoje, junto aos meus colegas de trabalho, a Sofia, o Ciro, que são os diretores de cultura e de eventos e administrativos, também junto ao Samir, que agora ingressa como diretor de esportes, e o Lucas também. Então, a gente tem essa missão de fazer com o mesmo orçamento, porque, diga-se de passagem, não mudou nada porque mudou a gestão e porque o Fernando é o vice-prefeito, mas a gente tem a mesma missão de utilizar esse recurso, só que fazendo mais. Então, como é que a gente faz mais? Né? Quebrando em eventos menores para ter opções durante todo o ano. E um dos projetos que para quem acompanha um pouco a minha trajetória aí sabe que inicialmente eu ia ingressar lá como candidato a vereador, enfim, foi toda uma mudança ao longo do percurso. Uma das pautas realmente foi encampar o cursinho pré-ENEM vestibulares. Tu lembra que eu falei contigo por Messenger? Lembro. Eu disse, olha, eu acho que é bom tu ir a vereador mesmo. Aí eu tava com vontade de ir, mas tu ia vice-prefeito, uma chapa única, sem coligação. Foi um desafio, né, chegar na prefeitura, mas... É uma construção, né, Felipe? Sim. Então, assim, como eu sempre digo, eu sempre tenho, eu tento, na realidade, ter essa segurança do meu porto seguro, de onde eu posso retornar. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, tanto que o projeto que a gente vai chegar daqui a pouquinho aí é realmente para eu não perder o contato com a sala de aula. Eu sou muito feliz dando aula. Então, se eu tivesse que optar por outra coisa, hoje eu não sei o que faria, mas eu gosto dessa coisa do magistério, eu gosto realmente da química, eu gosto de estar ali com a gurizada, principalmente o público de médio, ensino médio, para trabalhar com eles. Então, partindo disso, eu digo, não, nada me impede. Mas o professor de química não é tu.
Professor de Química sou eu. É. E agora esse ano, até o ano passado eu fui sozinho, professor de Química do projeto. Esse ano eu estou dividindo também com uma colega minha que trabalha na Escola Municipal de Educação Infantil, na EMEI Anitta, que também é formada em Química, está fazendo mestrado, enfim. A gente divide a disciplina porque também eu não dou conta da quantidade de... Às vezes, demandas, né? Então a gente precisa se ausentar. E essa construção foi sendo feita e eu sempre pensando, digo assim, ó, eu vou a vereadora, é um porto seguro, porque a gente tinha uma campanha já toda preparada, redondinha. Claro que depois eu acho que o universo sacode a gente para a gente acordar, né? Veio todo aquele contratempo de saúde, mas antes disso ainda a gente organizou para que eu fosse candidato a vice-prefeito. Então isso aconteceu e naturalmente eu aceitei o convite do João Luiz, digo não, vamos trabalhar junto para isso, e hoje a gente está aqui. E uma das pautas que eu trazia lá da candidatura minha de vereador, na época, era realmente a implantação daquilo que em 2019, antes da pandemia, a gente tinha implantado da forma particular no município, que era um cursinho pré-ENEM. Né? 2019 deu super certo, veio a pandemia, o projeto acabou se diluindo, e depois ingressei aí então na prefeitura, não ia ter como abarcar tudo isso ao mesmo tempo. E acabou que isso foi transformado num projeto, então, de educação no município, onde desde o ano passado, desde 2021, junto ao Polo de Educação Superior ali, o CEPET Araju, a gente tem uma sala que foi reformada, organizada para atender. O ano passado a gente atendeu aí no CEPET Araju ENEM Vestibulares, lembrando que isso é um curso gratuito para o aluno. A gente atendeu os 40 estudantes, por causa da pandemia. A gente já estava no final ali, do final da pandemia, daquele período de reclusão maior. E esse ano a gente conseguiu aumentar para 55. Ano que vem a nossa projeção é chegar em uns 60, 70 estudantes para zerar a fila logo no início, entende? A gente teve aí essas 2 primeiras semanas para acomodar todos. Hoje a gente não tem ninguém na fila de espera do terceiro ano. Como é que funciona o cursinho? Então a gente faz tratativas com estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio e com aqueles estudantes que já terminaram, porventura, o ensino médio. A prioridade é deles. Caso surja alguma vaga remanescente, aí entra o pessoal do segundo ano, tranquilo. Mas esses estudantes do colégio são inscritos pela escola, então a gente leva as inscrições para a escola, fazer a seleção, e os que já encerraram o ensino médio fazem inscrição conosco ali na Fundação AFIF. Então é dessa forma como eles se inscrevem. Posterior a isso, a gente faz uma avaliação. Então, o candidato que tem um número de inscrição social, né, que tem uma renda ali abaixo até de um salário... 1,5 per capita. Pelo núcleo familiar. Pelo núcleo familiar, ele tem 80% das vagas. Né? Então, e engraçado, Felipe, eu não sei se às vezes é por falta de informação ou não, acaba que essas vagas não são todas preenchidas. E aí elas caem para ampla concorrência. Então, o pessoal que hoje ocupa a sala do cursinho ali tem o pessoal de baixa renda, mas também tem aquele pessoal que não quer se deslocar, porque a gente também entende que são contribuintes. Exato. A questão é, de certa forma, uma universalidade, né? Com certeza. Tu oferece para todo mundo. Às vezes a pessoa tem condições de pagar, não tem condições de pagar. Ela pode ser, sim, um quesito eliminatório, mas se tem 55 vagas, que sejam todas preenchidas, né? Porque, ora, o fulano não pode porque o fulano tem condições de pagar, mas tem vaga. Com certeza. Então não teria por que negar a vaga a alguém. E a questão de muitas pessoas, às vezes, reclamarem, eu noto em muitos projetos. Não só em projetos também, mas de uma infinidade de coisas. Eu não fiquei sabendo. Quer dizer, em direito médico, a gente falava antes, que foi onde eu aprendi isso, né? Que o direito à informação é um dever de se informar. Ou seja, tu tem o direito à informação, mas tu também, em contrapartida, tem o dever de se informar. Então, muitas pessoas que têm o dever não cumprem esse dever, apesar de o município ter colocado no Facebook, nos editais, sei lá, todo mundo compartilhou, botou na própria escola,
colocou na Câmara de Vereadores, em tudo quanto é lugar. Mas eu não fiquei sabendo, eu não sei como é. Ora, tem o dever de se informar. Isso é uma coisa que a gente se cobra muito ali na prefeitura, até com a coordenadoria da imprensa ali, para realmente dinamizar esse acesso, né? Então quem acompanha, e eu sempre em todos os veículos de comunicação que a gente está, inclusive aqui no podcast, a gente pode colocar, final do dia, tira 5 minutos para te abastecer das informações que o município está te dando. Quer dizer, às vezes o pessoal perde prazo, perde a informação porque não busca na fonte correta ali, ou fica esperando. Cara, é tão simples pegar ali, tu tá ali o dia inteiro, às vezes com o telefone na mão, rolando o feed, então vai lá, acessa, pega a informação. E isso que tu traz é muito verdade, porque uma das coisas que eu mais uso são as redes sociais, porque eu acho que hoje, no formato que a gente tem, claro, tem o rádio. O rádio chega no interior, chega para aquelas pessoas que não têm tanto acesso à rede social, mas a grande massa da comunidade tem acesso à rede social. Então a gente usa isso, só que ainda está faltando e volta e meia acontece. Eu não sabia e eu perdi o prazo. E isso é uma das coisas que também a gente cobra ali, tanto quando a gente informa, por exemplo, na parte do cursinho, as datas. Tanto que a gente teve ali mais alunos do que vagas, e a gente alertou para eles, olha, vai ser um sorteio público, então todos os interessados têm que estar na fundação às 19 horas do dia X. E a plateia estava lá. Por quê? Porque a gente tem que começar desde agora com o processo. Porque depois vai desembocar lá no Enem e vai acontecer, às vezes, aqueles casos que a gente depois abre os portais de notícia para fazer meme, né? Esqueci o documento. Acontece muito. Um dia, sim, eu coordenava ali no Tiaraju a aplicação do Enem, e chegou uma ex-aluna minha lá no portão que não tinha o documento de identidade. Mas sou eu o professor. Eu digo, eu sei que é tu, só que hoje eu não estou aqui como teu professor. Hoje eu estou aqui como um fiscal do INEP. Né? Então eu não posso deixar tu entrar, por mais que eu saiba que tu é a Maria, sem documento de identidade para mim. Então, quer dizer, esse compromisso a gente tem que talhar com eles desde sempre. É cansativo? É. As aulas são todas as noites, de segunda a sexta-feira, das 19 horas às 22h40, com um intervalinho de 10 minutos. Então, eles têm que ter esse gás. Esse ano eles estão... O ano passado a gente estava saindo a volta às aulas tinha começado a acontecer. Esse ano eles têm tudo paralelo. Então, quer dizer, mais estágio, mais outros cursos que fazem. Eles têm que administrar o tempo, que também vai ser um quesito importantíssimo, além da resistência física e psicológica, lá em novembro, nos dias do Enem. Então, tudo isso é feito e está aglutinado ali dentro do projeto do cursinho para fazer o melhor atendimento para esses alunos, para também tentar dar aquela resgatada do que a pandemia tirou deles, que vai deixar uma lacuna aí, eu sempre digo, de uns 10 anos, até a gente conseguir recuperar esse período todo. E também dizer para eles aproveitarem a oportunidade que estão tendo gratuita que o município está oferecendo, tá? Para disputar, porque de repente tem um concorrente dele no Exame Nacional do Ensino Médio que não vai estar tendo essa mesma assistência. Então, quer dizer, é um passo à frente que o município dá com essa política pública de fornecer acesso ao ensino superior, quer dizer, com qualidade, porque é uma equipe técnica de professores. O ano passado, a gente tinha uma equipe totalmente de voluntários, e a gente sabe, Felipe, que a gente não consegue segurar isso por muito tempo. Então, esse ano, para quem não voluntariou, e a gente não conseguiu voluntário, a gente abriu inscrições como monitor de apoio, né? Nesse sentido, então, do curso, porque é um período de agosto até novembro, né? Então, a gente tem uma equipe ali que tem 2 ou 3 que estão recebendo para dar aula. Aí, por exemplo, tu pega o caso meu, que eu não posso nem receber, nem me candidataria, óbvio, a isso, sim, né? A Lucélia, que também é da SMED, a gente já está desde o início do projeto. A gente tem voluntários, a Claudinha com física e matemática, com a matemática não, com a física. A gente tem a Duda com o português. Então são professores que estão ali. Mãe e filha. Mãe e Cláudia filha. e a Duda, que legal. Se dedicando para um projeto. Ano passado a gente teve professores do município que abraçaram, fizeram ali, porque o curso também ele serve para o professor. Porque aquilo ali é uma experiência única. Sim, eu logo que me formei, eu me formei em bacharelado e na época não tinha esse suco de tu fazer de tu estar concluindo o curso e já poder fazer a prova da OAB. Então, eu concluí o curso e tinha
a próxima prova do OAB, acho que era janeiro, fevereiro ou março, alguma coisa assim. A primeira fase em janeiro, a segunda fase em março. E tinha um cursinho em São Cepé preparatório para concurso, e não tinha professor. E eu fui estudar Direito Constitucional, que era um concurso a nível de ensino médio, para a Caixa Federal. Era um concurso... Bom, a nível de segundo médio eu dei Direito Constitucional, acho que dei Direito Administrativo. E eu gabaritei isso na prova da OAB. Eu estudei tanto isso aí, que eu gabaritei assim, ó. Eu cheguei na metade da prova do OAB e digo, meu Deus, será que eu vou tirar a nota mais alta do mundo? E aí as outras que eu já sabia, que eu não estudei tanto, eu fui mal, mas ainda assim foi muito bem. Mas, e chegando nesse assunto, a questão de administração do tempo da gurizada, nessa idade é assim. E isso que é aqui em São Cepé, porque na maioria das vezes a gente estava terminando o ensino médio e fazendo cursinho, chegando às 2 da manhã, à 1 da manhã, isso quando não quebrava o ônibus, né? Eu sou do tempo que quebrava o ônibus toda semana. Acontece. Continua aí. É raro, mas acontece com frequência. Ah, tá. Pois é. Então, exaurimos esse tema aí da questão da educação e vamos para as áreas de lazer. Como é que é essa inclusão aí que o pessoal... Eu achei muito legal, porque todo o lazer, digamos, a diversão das pessoas se tornou muito caro. Questão da inflação. Então, quer dizer, então para mim sair em algum lugar eu tenho que gastar. E hoje tem espaços públicos que simplesmente não gastam nada, com brinquedo de shopping em várias praças. Isso, Como é que foi realizar isso aí? Primeira coisa, eu acho que o grande fato da fundação entrar ali como um apoio nesse sentido, assim, ó. E para ficar claro, Felipe, tem algumas coisas que dependendo do orçamento não é da fundação a gente está ali de metido, enfiado, e eu sou não preciso nem estar no papel para eu ser o fiscal do contrato, tá? Eu tô lá em roda mordendo todos os dias. Hoje às 8h30 eu tava lá no Londres, porque a gente vai iniciar uma obra agora já na segunda-feira para recuperar aquele espaço maravilhoso que foi perdido ao longo do tempo. Primeira coisa, mudar a cultura das pessoas. Então eu acho que a palavra cultura ela tem vários simbolismos e um deles é reforçar para as pessoas que o que foi perdido ao longo do tempo, diga-se de passagem aí, os espaços públicos do município, eles não são gastos do município, eles são investimentos nas pessoas. Esse é o primeiro ponto. Tanto que às vezes, volta e meia, eu levo uma pedrada aí pelas redes sociais da vida ou naqueles burburinhos que o vice-prefeito de São Cepé só enfeita a pracinha, né? Então a gente tem várias atribuições ali dentro. Então a gente toca os eventos, a gente toca as políticas públicas. O município de São Cepé, em 2021, tirou um plano municipal de cultura do papel, né? Então fez acontecer, porque há quase 20 anos se queria fazer e não se fez. E isso foi um separador de questões, porque a partir disso a gente começou a perceber como é importante essa organização regimental da coisa. O que é o Plano Municipal de Cultura? É um documento criado com os diversos setores da cultura, que é difícil reunir, né? Aliás, a coisa mais complicada é reunir as pessoas, filtrar o que elas querem daquilo ali e colocar no papel. E fazer que a votação seja feita e organizar. Isso foi feito porque a gente estava no meio de uma pandemia. Eu digo, a gente não vai perder tempo. Vamos estruturar isso aqui. E esse documento tem validade para 10 anos. Quer dizer, independente do gestor que vier para a Fundação Cultural da Prefeitura Municipal de São Cepé, vai ter aquele documento norteador. E uma das coisas que mais foi apontada ali pelas pessoas, através dos questionários, e também a gente teve que separar porque estava a pandemia, mas pelos grupos que a gente convidava para ir na fundação ali se reunir, a palavra que mais apareceu foi descentralização. Descentralização dos eventos e da cultura. E aí tu para e pensa comigo. Como que eu vou levar um evento de qualidade, investir o dinheiro público, convidando as pessoas para um espaço que não tem o mínimo de qualidade para estar lá? Então a primeira coisa é, vamos acompanhar e fazer com que o município de São Cepé prepare esses espaços, a gente leve todos os eventos e movimente aqueles lugares, dando significado para aqueles espaços. E é isso que o município tem feito. Então a gente começa lá atrás, puxando ali para a Fonte da Bica, né, que foi o primeiro espaço histórico ali a ser resgatado, porque conta uma boa parcela da história de São Cepé. Depois a gente foi para a Praça da Corsã, onde a gente também recuperou aquele espaço. Esse ano a gente já tem a previsão do evento que foi feito ano passado na Praça das Mercês para as crianças, a gente vai fazer ali, como marco também. Pós isso,
a gente precisa encontrar para as pessoas de São Cepé um espaço que contemple todas as demandas, como tu disse ali, do esporte, do lazer, da cultura e principalmente fora do centro que eu digo é a Praça das Mercês, porque tudo para mim acontecia em volta da praça. Carnaval, Natal, tudo. qualquer então, coisa. Se tu reparar, os nossos eventos, eles estão se afastando da praça gradativamente. Então, cara, a gente tá ali com 3 hectares, basicamente, num espaço maravilhoso, e que a gente encontra ainda hoje nos eventos as pessoas, Fernando, eu não sabia que tinha esse espaço superior aqui. A gente passava pela volta do Correio do Povo, o antigo Correio do Povo, e enxergava só o campo, né? Então tu começa trazendo o resgate de um espaço, que são as 2 quadras de futsal e basquete, que também não tinham em área pública, muito poucas no município, o vôlei de areia com 2 quadras ali, onde também em espaço público também não tem, só nos clubes que também são afastados do centro da cidade, e começamos a perceber que aquele incentivo ali começou a trazer a gurizada. Então, aquilo coincidiu com o final do ano, lá de 2021, o pessoal no verão começou a se movimentar, então tu ia para ali 100, 150 jovens por fim de tarde. Onde é que essa gente estava antes? Essa é a pergunta que se faz, né? Não tinha espaço de lazer, né? Começou a trazer de volta o movimento dos skatistas que estavam ali com a pista. As aulas de dança da Casa da Cultura a gente levou para fazer ali no verão, então junta, eu digo a mulherada porque o público, a grande maioria são mulheres, então eram em torno de 60 a 100 mulheres por segunda-feira ali, dando movimento, fora o tradicional movimento da pista de caminhada, que sempre foi característico. E daqui a pouco a gente começou a sentir a necessidade de, aqui vamos construir um centro de convivência de São Cepé. Então tá faltando o que aqui? Tá faltando trazer toda a família para cá. Então, o que foi feito? Vamos usar a cultura, vamos usar os artistas, vamos trazer uma técnica urbana, o grafite, para colorir isso. O que nós vamos usar aqui? Bom, a gente vai usar aí os símbolos que tem aqui, da fauna da flora, a preá, o quero-quero, o João de Barro, estão todos expressos ali. As figuras do nosso folclore aqui cepeense, o índio cepé, a pulquéria, o registro da igreja, tudo isso trouxe o colorido. E aí tu saía daquilo ali e já começou o dia que a gente terminou as pinturas, foi muito bonito, porque as pessoas iam lá no final de semana tirar foto daquilo ali, já com cadeirinha de praia. Então começou a aproximar o grande público e digo, tá faltando alguma coisa aqui ainda, então vamos trazer. E aí começa, então, do mesmo projeto que a gente tinha na Praça da Corsã, onde a gente reaproveitou os brinquedos, mas apresentou um elemento novo que é tendência, que é aquele playground mais colorido, mais seguro para as crianças, foi trazido para ali e virou também um ponto onde a criançada está ali de segunda a segunda. Então, a gente vai percebendo isso. Claro que outras coisas vão se somando. Aí já sente a necessidade de uma água, instala o chimarródromo, né? Os banheiros. Já foi instalado? Já está instalado desde, se não me engano, desde agosto do ano passado, esse chimarródromo. Então, tu tem água gelada, tu tem água quente, tu tem água natural para quem frequenta aquele espaço. Tu tem o parque para as crianças. Tu tem a parte lá dos jovens, enfim, quem quer praticar atividade física. E ainda a cereja do bolo chega agora para completar, que são recursos que a gente busca fora, porque o município não tem perna sozinho para fazer. Há pouco tempo chegou uma verba, tu até colocou que teve que tocar bastante, até não sei que horas da madrugada, para cumprir um prazo, para conseguir protocolar em torno de 250 mil reais. Isso. São 2 coisas diferentes, tá? Tá. Tem essa do prazo que tá vindo, que é a do senador Heinz, né? Então são 239 mil para os descontos da Caixa, tá? Essa verba a gente está planejando o projeto porque eu vou poder executar ela só depois das eleições. Então a gente entrou no vácuo das eleições. Se o recurso não entrou até 1º de julho, agora a gente tem que trabalhar com ele só lá depois das eleições. Mas enfim, dá um respiro para tantas outras coisas que a Prefeitura de São Cepé está fazendo e a gente tem que acompanhar de perto. Inclusive a gente tem uma defasagem, às vezes, de mão de obra e das empresas que se candidatem a concorrência pública, porque eles estão com muitas obras e falta mão de obra. Então isso também é um problema para quem acompanha, às vezes, por que demorou tanto? Por que tá saindo? Às vezes também não aparece. Tu tem que republicar, rever, né? Sim, às vezes ou pode ser questão de orçamento, ou pode ser simplesmente questão de não ter empresa para fazer mesmo, porque hoje em dia a mão de obra, principalmente na construção civil, tá difícil. É complicado. O pessoal, assim, o pessoal mais novo, assim,
não quer ingressar na carreira da construção civil porque vê aquela E é um antiga troço que construção desponta, civil, né? que sempre tem, Tem. vaga e tem oportunidade. Tem vaga, tem oportunidade e tem métodos novos para fazer melhor, mais rápido e ganhar mais dinheiro. E Exato. tu vê só, são às vezes concorrência, por exemplo, de 200 mil reais. Então tu pega um projeto de 200 mil reais, se te sobrou 20%, são 40 mil reais, que tu execute nele em 3 meses, né? Tá faltando gente pensar nisso, né? Tem que começar a pensar nisso. Então a gente tem bons prestadores de serviço, claro que a gente sempre acompanha de perto essas obras aí. E aí, falando desses recursos, Felipe, a gente tem ali agora, foi em julho de 2021, a gente foi numa audiência ali no Itaimbé, onde o Darley estava, na época, secretário de esportes, e balbuciou que ia sair editais para o esporte. Na hora eu cutuquei o Samir e o Lucas, digo, vamos nos ligar nisso. O que a gente quer? Porque o município, e eu entendo que o gestor, ele tem que estar sempre com vários projetos engavetados, prontos para tirar da gaveta. Porque a hora que aparece um deputado, aparece alguém que tem interesse em investir no município, tem que apresentar uma proposta pré-definida para ele. Frente a isso, a gente desenvolveu, em 2021, a gente fez toda aquela reforma administrativa do município, e uma das coisas que eu sempre destaco que é fundamental é a criação do GAS, que é o Gabinete de Assessoramento Superior. E aí eu destaco sempre o trabalho também do Cláudio Ossir aqui, porque são os captadores disso tudo. Então eu tenho a ideia, digo, eu quero fazer isso. Bom, então vamos atrás. E saíram esses editais. E o município de São Cepé, então, foi contemplado com uma verba histórica para o esporte de R$1 milhão. Mas, claro, com a contrapartida de 200 e poucos mil, para fazer o quê? Né? Para fazer o que a gente vai iniciar agora já na segunda-feira, que é o calçamento, o Cláudio Silva vai me corrigir, é pavimentação ali da pista de caminhada, tá? Com demarcações e pintura já para o... E vai ser aquelas marronzinhas com que tem... Vai ser azul e amarelo. Tá. Até com as raias já pronto, com todo o trabalho para pintar aquilo ali daquela forma rudimentar, mas você faz. Então fica, tá? Toda a parte superior nova do PAMAD vai ser iluminada. Então, quer dizer, tu vai ter... A parte superior do PAMAD é onde está as novas quadras. As novas quadras. Lá, o campo já tem iluminação. Lá embaixo, por conta da prefeitura, a gente está iluminando. Até a gente já botou uma iluminação embaixo daquela árvore bonita que tem na pracinha, para dar um destaque à noite. E ali, só ali, na parte superior, né, com esses recursos do Estado mais contrapartida do município, a gente vai ter 38 novos pontos de iluminação. Quer dizer, isso no verão vai levar o pessoal até mais tarde. Fora investimentos ali em monitoramento, a gente tem também ali liberação de Wi-Fi, quer dizer, é uma qualificação daquele espaço. Mas, diga-se de passagem, o Fernando está falando só do PAMAD. Não. Eu ia dizer, nesse 1 milhão e pouco aí, aquela obra que está parada e muita gente fala direto, no loteamento Vitória, subindo em direção ao cemitério à esquerda, aquela obra tem chance de terminar ela, porque me parece que falta pouca coisa. Né? Eu acho até que se com pouquíssima coisa, fazendo uma goleirinha ali de cada lado, já começava a usar, né? Mas tem chance de tocar aquela obra ali até a conclusão? Não só chance, como realização concreta, né? Então é uma das coisas. Então só para encerrar essa parte do Ilumina e do Infra, calçamento da pista de caminhada. Iluminação com os 40 novos pontos, 38 ali do PAMAD. Isso vai chegar para Londero, iluminação, que deve começar também na segunda-feira, Curtis e Pontes. Praça da Londero, Praça da Curtis e Praça da Pontes. Iluminação. E dentro do Infra, que veio o recurso, a gente vai aplicar no calçamento dessa pista e no engaiolamento da quadra da Pontes, que é um conflito eterno entre vizinhos e usuários. Ali na frente do Clube de Mães tem uma quadra muito boa de esportes, mas que gera um problema com os vizinhos, enfim. Então ela vai ser cercada, iluminada e levando o projeto também do Playground para as crianças ali do bairro. Então a gente vai chegando nessas comunidades. O Londero é outro espaço que está chegando a partir de segunda-feira. No momento que tiver luz, mínima infraestrutura, aplica o parquinho, leva-se eventos. E respondendo a pergunta ali do ginásio do Jardim Vitória, que eu chamo de elefante branco, né? Porque tá ali... Teve todo um processo errado no início, enfim, não vou discutir aqui de quem é a culpa, se é da gestão anterior ou da própria nossa, mas está regularizado, inclusive já saiu a licitação para que seja executado. Então aquele ali vai se tornar, nos próximos meses aí, fechadinho, bonitinho, com banheiros iluminados, e vai desafogar também o ginásio Municipal de Esportes.
que hoje é uma peleia, né? Pra gente conseguir um horário é uma luta. Quem nos assiste quer marcar o horário com o pessoal lá, com o Samir e com o Lucas, que quase nos batem toda semana, com razão, porque o ginásio ele é um centro também onde acontecem os eventos. A gente tem 2 equipes também que usufruem do ginásio, que é o La Máquina e o União. Então eles têm reservado horários fixos toda semana para os treinos dos campeonatos do estadual. E mais isso, a gente tem a Roberta agora no inverno com a dança da Casa da Cultura lá, por causa que tá frio e chove, né, às 19 horas, e outros projetos que às vezes aparece uma atividade de uma produtora cultural, ou aparece, por exemplo, taekwondo todos os sábados, por exemplo, com o professor Ângelo. Então, tudo isso acontece ali. E o ginásio é maravilhoso. Né? Então, também o município, também o prefeito João Luiz, e junto com o Gabriel, tem esse olhar. A gente analisou ano passado, foi feita uma reforma, agora há pouco, do telhado, para eliminar algumas goteiras, e usando aquele telhado foi colocado energia fotovoltaica para gerar economia, porque a gente precisa também, né? Tá colocando Sim. mais iluminação, mas eu preciso também economizar. Então tudo isso está sendo feito e gerido ali. Falando dos eventos do ginásio em si, Felipe, a gente tem sempre... ali na Fundação a gente trabalha tudo meio junto, então quer dizer, o nosso Natal já está pronto. Tá? Então, por exemplo, o que eu tô falando? O que tem a ver o Natal com o ginásio? Esse ano o Natal, a parte de shows vai ser toda dentro do ginásio municipal. De novo, eu tô saindo da praça. Tá? E por uma questão muito óbvia, economia de estrutura. Não precisa montar toda a estrutura na praça, alugar palco, lona, que é muito caro para nós. E digo de passagem, o nosso orçamento é de 1% do orçamento. Né? Então, 1 milhão e pouco por ano. 1 milhão e pouco por ano. Lembrando que a gente paga a nossa folha e toda a nossa infraestrutura da fundação. Não é pouca coisa. Então, é só para as pessoas entenderem que realmente a gente tem que fazer um malabarismo da gestão para poder fazer isso. Então, levar as atividades para ali para dentro para assegurar o quê? O ano passado a gente teve shows bons que ficamos naquele impasse até meio-dia. Vai sair ou não vai por causa da chuva? Não dá. Então, a gente já está formatando. Também, de novidade para essa parte, a gente está tentando por LIC. Lei de Incentivo à Cultura. Lei de Incentivo à Cultura, porque eu tiro do meu... Tira do orçamento da fundação. Exato. E a empresa colabora com aquele incentivo fiscal aplicado direto no projeto que a gente apresentou. Então a gente está com a LIC habilitada na SEDAC, que é a Secretaria da Cultura do Estado, aguardando a votação do Conselho de Cultura, que deve ser agora dia 1º. Feito isso, vai ser um fato histórico, quer dizer, eu vou ocupar um recurso muito bom que eu posso aplicar em infraestrutura. Porque, assim, uma das coisas que me choca, Felipe, é o olhar dos gestores despreocupados com a infraestrutura dos prédios públicos. Me parece, assim, que o prédio público foi associado com depósito. Então, assim, desde 2021 eu tenho tentado desafogar os espaços aos quais eu estou lá junto com a minha equipe para dar o mínimo de funcionalidade. Quer dizer, eu não sei para que estocam tanta coisa. Tem então, coisa que podia ser simplesmente atira ou vende para sucata, sei lá o quê, bota leilão, faz para baixa, faz o leilão e da minha. Tchau. Tem que ser tchau, entende? Se não tem mais fim, ou faz um laudo técnico ali que não funciona mais. Por quê? Né? Hoje a fundação, que é um prédio de uso de todos, como eu sempre digo. Acessibilidade, tu vai falar na acessibilidade. Acessibilidade, modernização. Cara, eu não uso mais o Windows 98. Por que eu tenho que ir numa biblioteca que é arcaica? Eu vou ler. Se eu juntar o público que vai lá para ler jornal, é muito pouco. Eu preciso que a gurizada vá para lá. Que o leitor antigo também se sinta mais próximo. Que o leitor novo se sinta estimulado a estar naquele espaço fazendo a pesquisa e desenvolvendo alguma coisa. Então essa aproximação começa com a reforma que a gente já está fazendo, a gente já está em metade da reforma. A biblioteca tende a fazer isso. A ficar moderna, criando novos espaços, atualizando não só o espaço, criando uma sala também, uma sala que a gente chama de sala de vidro, que vai ser a sala do coworking, né? Que dá para emprestar para quem, por exemplo, o padeiro lá quer fazer uma reunião com a sua equipe de 10 pessoas. Pode ser, que nem o auditório da fundação, reserva ali com a gente, tá? Faz a sua reunião. Vai estar disponível. O auditório da fundação também, que é usado assim, e elogiado por todos que vêm de fora.
Então, ao longo do tempo, ele foi decaindo. Então, a gente precisa dar um up nele e tá fazendo isso. Então, a gente tá dando um reforço nas cadeiras da arquibancada é ótimo, da plateia, né? Ajeitando o palco para receber espetáculos. A questão elétrica é muito preocupante. Quando eu fui fazer uma palestra um tempo atrás, deu problema de elétrica. Não passava o som para as caixas de trás, alguma coisa assim. E assim, Felipe, da questão do olhar do gestor, tá? Nós fomos fazer essas alterações ali no auditório e eu não queria nada nas paredes. Eu quero que a parede seja lisa para o pessoal entrar, não se bater em nada. Então retiramos ventiladores, umas caixas de som que tinham penduradas e nós colocamos sobre um teto lá que é de gesso e nós fizemos um suporte de ferro para quê? Suspender. E descobrimos que tinham 7 caixas de som lá em cima perdidas. Pergunto, funciona? Funciona. Para aqui para o auditório? Não, não para o auditório. Eu digo, então por que elas estão aí em cima? Então a gente removeu elas de lá, repaginou elas, arrumou direitinho, pintamos ali, organizamos com o pessoal da fundação e levamos pro... Às vezes para algum colégio? Não, pro ginásio. Então hoje a gente consegue ter uma comunicação da cabine lá da administração com música no intervalo dos jogos, com comunicação, entende? Antes não tinha, e as caixas lá paradas. Então essa reformulação vai se passando. Então ao longo, até final do ano que vem, a gente vai ter uma nova Fundação AFIF para a comunidade usar e ainda... eu vou ficar devendo só, até o metade do ano que vem, uma intervenção na fachada da fundação também. Que a gente já tem um projeto que já estava todo pronto e a gente mandou ele para encaixar no recurso do Estado. Então esse também não entrou até dia 1º. Então a gente aguarda ele entrar para executar com recurso do Estado. Então a gente vai trazer uma modernização para deixar o prédio público novo, bonito, organizado. Então a nossa preocupação realmente da gestão do município em termos de cultura é levar a cultura, preparar a burocracia também, porque a gente vive disso todos os dias, para contratar um artista é uma novela, e também se preocupa com a infraestrutura, porque dessa forma a gente condiciona não só a nossa parte ali do trabalho, do dia a dia, mas também dos eventos. Então aquilo que a gente falava lá no início. Eu preciso levar os eventos para lugares que tenham mínima condição de atender as pessoas. Sim. A questão ali do auditório ali, eu não sei como é que é a questão da acessibilidade para cadeirante. Lá em cima. O único prédio público do município hoje que tem elevador é a fundação. Ah, tem elevador? Tem elevador. Um detalhe importante que a gente... Mas é lá pela biblioteca, lá não, no fundo. Quando tu entra na fundação, tu passa ali na porta, já passa despercebido. No que tu entrar na porta, à esquerda tem uma porta de madeira. Ali é o elevador. Ah, é verdade. Aí chega numa parte que eu me esqueci até de falar, porque eu falo mais que o homem da cobra. Na plateia, o cadeirante tinha acesso para subir no palco por uma rampa adaptada, só que ficava no meio do palco. Sim, no meio do palco. Nós removemos agora para a lateral, removemos cadeiras da plateia para o cadeirante poder estacionar ali, parte da plateia e não fique condenado a ficar no meio do corredor. Esse entendimento a gente também tem. Então, quer dizer, agora em novembro a gente quer ver se consegue, que é obra, né? Mas a gente quer ver se reinaugura ali para a comunidade e mostrando esses novos espaços, quer dizer, dando acessibilidade. Então, o cadeirante na fundação ele tem acesso a todos os espaços. Ele tem banheiro adaptado, ele consegue ir até a biblioteca e também consegue ir até o auditório. Só que no auditório ainda faltava esse carinho a mais aí, mínimo, né? De fazer com que ele esteja junto com as demais pessoas da plateia assistindo o espetáculo, enfim, a palestra, o que for ali daquele espaço. O que tu acha da ideia ali naquela rua, em frente àquela rua asfaltada, em frente à fundação, de criar um calçadão ali, fechando aquela rua, terminando com aquele trânsito ali? O que tu acha dessa ideia? Tema polêmico, né? A gente tem algumas sugestões, de algumas pessoas que já me procuraram até na fundação para discutir isso. Primeiro, tem uma coisa em São Cepé que tem que sair do papel, que é o plano de mobilidade. Eu acho que a gente tem vários aspectos que a gente precisa melhorar em São Cepé para organizar o trânsito. Chega a ser bizarro as formas como as pessoas estacionam os veículos às vezes uma moto tá tomando o lugar de 2 carros. Tá? Então aquele plano ele precisa ser revisto, né? Readaptado à situação, consultar a comunidade, enfim, e tocar ele, primeiro ponto.
Segundo ponto, eu sou um pouco cestroso com essas intervenções. A gente tem que estudar bem isso. Sim, com certeza. Entende? Porque a gente, assim, ó, é da mesma forma, Felipe, que eu, Fernando, eu não estou dizendo nem administração, não entendam mal. Eu não sou favorável ao banheiro na Praça das Mercês. A gente tem Sim. outros espaços. Por exemplo, a própria fundação tem um banheiro público, que eu volto e meio, eu vou lá na rede social e escrevo para as pessoas que dizem que não tem. Agora a antiga rodoviária, o mercado público também Tem, com horários bem suficientes de quem circula pelo centro. Dia de evento, naturalmente a fundação abre até mais tarde, no dia do evento vai estar funcionando também. Então a gente não tem toda essa gama para intervir na praça, que eu acho que é muito mais cultural e tenho... o calçadão não seria na praça, seria naquela rua... Eu tenho muito medo desses projetos aí. Teria que ser uma coisa bem lenta, bem construída, para a gente não se arrepender. Porque a intervenção, ela pode perder muita coisa daquilo ali que a gente tem. Então a praça, realmente, ela para nós ainda, ela é um símbolo. Né? Então eu ainda zelo muito por ela. E como eu te disse, eu tento preservar ela o máximo, tanto que eu não estou trazendo os eventos. Eu acho que jamais poderia ser mexido na praça, principalmente para colocar banheiros. Eu também, né, porque tu vai colocar onde? Qual o canteiro que a gente vai desmanchar agora? Então, quem vai cuidar? Porque exato. A grande preocupação que eu tenho, isso é uma fala que eu sempre não adianta fazer. Tem que dar manutenção. É que nem comprar uma bicicleta, né? Não adianta comprar, tem que andar na bicicleta, senão o resultado não chega. Não vai chegar o resultado. Tu entende? Volta e meia, a gente se reúne nas segundas-feiras, às 9 horas, com o prefeito João Luiz e com a equipe do governo para discutir as ações da semana e todo mundo saber o que todo mundo está fazendo. Eu acho que foi um dos pontos que a gente melhorou também nesse sentido de comunicação. Nas segundas, a gente se encontra para discutir. E uma das coisas que eu sempre peço aos responsáveis é manutenção. Esse dia eu tava aloqueando lá já com a da Corsã, eu digo, não, tem que voltar lá, ver se não tem um brinquedo de ponta, se a grama não tá desta altura e não tem que cortar, entendeu? Porque as pessoas vão para lá. Então eu me preocupo, então não adianta investir o dinheiro público Sim. E depois não dar manutenção. A manutenção, ela é muito importante, assim, inclusive, eu acho que uma das coisas que mais as pessoas notam é a questão da limpeza e da preservação. Porque se tu passar numa calçada que tá ou a grama alta ou sei lá, um monte de terra, e aí algumas construções também jogando entulho na rua, isso daí eu acho que é das coisas que as pessoas mais notam. Aproveitando esse gancho, uma coisa que eu tenho que tá me irritando é a tal de lixeira na cidade. Eu queria que tivesse aqueles container um do lado do outro. Esse aqui é lixo seco, esse aqui é lixo orgânico, aí tu bota a sacolinha ali e termina com a função da lixeira. Claro que isso aí não é competência tua, mas eu estou só fazendo a observação, que a gente nota isso. E numa pracinha, no ginásio, com certeza, foi feito um investimento ali, tem que ter a manutenção constante desse negócio, até porque, Deus o livre, uma criança se machuca num brinquedo ou alguma coisa assim, não só pela responsabilidade, mas pelo dano à criança também, né, que às vezes pode ser até um dano permanente, um corte muito grave, alguma coisa assim, né, e as zebras estão aí, então eu acho que a preservação é fundamental. É fundamental e constante. E com relação ao lixo, e aí tu traz que aquilo que eu não é muito da minha área, mas na realidade assim, ó, a Sofia que está nos assistindo pode dizer. Então ali na fundação, como todo mundo tem um acesso mais fácil, de repente, a chegar, porque já na primeira bocada ele já me acha de todos os dias ali das 8h15 até acabar o que tem para fazer do dia, acaba chegando todos os assuntos, Felipe. Então eu atendo desde do lixo, ou pelo menos encaminho, eu dou uma resposta. Porque tu também é vice-prefeito. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Então, me jogaram ali, eu digo, não, eu tenho que também atender as pessoas, porque eu não posso esquecer que eu sou vice-prefeito. Sim, exato. Não adianta eu me fechar na casinha da cultura aqui e esquecer. Então, eu atendo do lixo, a saúde, tudo passa por ali. O buraco, a lâmpada, o encaminhamento. O quebra-mola do jogo 23, pelo amor de Deus. O quebra-mola, a grama que tem que passar, tudo passa por ali. E a questão do lixo, como o usuário das ruas da cidade, é uma coisa que me incomoda. E volta e meia eu converso com o setor, eu digo, o que a gente pode fazer? Tanto que agora, por exemplo, na visita que a gente estava fazendo ao bairro Londres, onde a gente vai começar a obra segunda-feira, uma das coisas que eu disse, pelo amor de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é trabalhar com a questão do lixo. Que se no centro isso acontece, nos bairros isso não é diferente.
Sim. Então, esse sistema de recolhimento, e às vezes não é nem a falta da lixeira. Um dos projetos que eu acho que o Rodrigo tem ali na cidadania agora é essa qualificação também dos catadores. Mas, eu já ia dizer, às vezes o lixo é colocado na lixeira, mas ele não fica na lixeira até o recolhimento do caminhão do lixo. Ele dorme, mas não amanhece. Exato. Eu já tirei umas 15 fotos aqui na minha lixeira, todos os dias eu enloco com aquela lixeira, porque eu chego ali e tá tudo revirado. E quando não é gente catador, é cachorro que volta. Cara, assim, ó, lá no bairro onde eu moro, no Isolanda ali, a gente tem esse mesmo problema. Então, assim, ó, eu já cuido porque a vizinha tem cachorros soltos. Tá, tudo bem, beleza. Tá, o meu pequenininho também escapa do pátio e vai pra rua. Então eu já boto na noite que o caminhão vem, porque o caminhão lá no bairro passa 3 vezes por semana, certo? Só que aí, se eu coloco já 1 litrão no meio da sacola, eu já sei que aquela sacola vai amanhecer e às 6 da manhã eu vou ter que estar limpando. Então, aí assim, ó, naturalmente, eu já coloco quase na hora que o caminhão vai passando, para não ter retrabalho. Então, a gente tem que fazer. A gente tem... e o lixo é um problema, é uma discussão assim, ó, que a gente tem que fazer as campanhas, tem que trazer os containers, como tu disse, foram trazidos alguns novos, de novo, estão espalhados em alguns pontos estratégicos da cidade. O grande problema do container, se não disseminar em massa para a cidade, é que ele vira uma lixeira coletiva. Que é exemplo, esquina da Prefeitura Municipal de São Cepé. Tem gente que mora... Um dia eu peguei um cidadão que mora aqui, no bairro Tates, com seu carro jogando lixo dentro dos containers da lixeira da Prefeitura. Então, quer dizer... Ninguém quer o lixo, né, Felipe? É ruim, né? Todo mundo quer afastar. Inclusive, às vezes o vizinho... Ele é tão sem noção que ele quer botar a lixeira dele na frente do que é teu. Então é um problema que a gente precisa realmente enfrentar, porque a gente é gestão, né? Só que tem que buscar ver o que dá certo, tentativa e erro. Né? Então tem muitas coisas que dão certo. Santa Maria tentou fazer o dos descartáveis, os recicláveis com container colorido e não deu certo. O pessoal não estava fazendo a separação, menos o container colorido diferente. É lixo orgânico, lixo seco e tchau. Fim. E não, fim. Né? Tem uma onda aí, ó, ao longo dos últimos anos que começou a querer segregar demais. O pessoal não separa nem o seco do molhado, como eu digo. Então, fazer isso. A mesma coisa que eu insisto sempre, falando do lixo pra gente exaurir essa pauta aqui. Cara, tu descascou uma laranja. Aquilo ali não é lixo. Mas também não é adubo. Ela precisa de um processo. Então não adianta tu jogar na rua. Eu joguei umas cascas de bergamota lá. Vai decompor e vai virar humus. Quando? Não. Exato. Entende? Tudo isso a gente precisa refletir e por isso que eu sempre acredito muito e invisto nas crianças, invisto nos adolescentes, porque eu ainda tenho esperança que isso modifique. E na cultura das pessoas. As pessoas entendendo que aquele espaço ele é bem utilizado, faz parte do meu dia a dia. Quer dizer, vai ter gente que não vai respeitar, mas a grande maioria vai respeitar. E o exemplo disso, só retomando, porque eu sou o vice-prefeito do PAMAD, é o PAMAD. O PAMAD, assim, ó, graças a Deus e a tecnologia, a segurança também, a gente não tem problema de vandalismo. Um que outro, o chimarrão lá quando foi instalado, roubaram os fios na primeira semana. Mas aí tem a câmera, tu já pega quem é o sujeito, já tem uma noção ali. Mas assim, ó, o pessoal tem usado, tem preservado, as coisas são danificadas do uso e não do vandalismo. E essa política, essas ações, a gente quer levar para os outros lugares para chegar naquela palavra lá do início do Plano Municipal de Cultura, que é a descentralização. Então, quer dizer, eu tô louco para ir para o Londero fazer um evento de cultura com intervenção artística num espaço massa, onde a pessoa vai estar lá praticando esporte, curtindo o chimarrão com a família e brincando junto com as crianças. Então, essa é a ideia. Daqui a pouco Pontes, daqui a pouco outros bairros que eu não posso deixar de falar também. A questão assim, ó, eu tenho uma dívida geográfica com o bairro Zenari, porque é uma questão também que tem muitas crianças ali e não vão estar se deslocando todo aquele trajeto. Então, é uma área que está em estudo, assim como também o pessoal tem cobrado bastante na São Francisco.
E uma área carente, a Zenari, né? Uma área carente. Muito. A gente a gente passou lá com a caravana de Natal, ali em um dia com o Papai Noel. Tem bastante criança, tem uma carência financeira bem significativa. Então, e vai se chegando, Felipe, aos poucos. É claro que quando tu entra, tu tem aquelas, assim, ó, mas a gente precisa primeiro organizar e criar um plano para ir também conseguindo executar e o que vai ficando pronto, dando manutenção. Então agora a gente tem aí pela frente Londero, Pontes, Pamade, já está em meio de processo também andando a obra da TATS, que é o Parque da Tel ali. Então, quer dizer, a gente abre aquele pátio maravilhoso da escola para virar também uma área de lazer, recuperando quadra, criando espaço ali de lazer e criando uma nova quadra de vôlei de areia com o mesmo projeto. Porque os colégios eles podem ser usados para esse centro também, né? E aí eu te pergunto, quando tu usa um colégio para fazer esse centro tu descentraliza usando o colégio. Sim. Mas tu chegando lá no colégio, tu não consegue também, porque a tua verba é escassa, muito. Tu não consegue digamos, não é um convênio, mas uma ajuda da Secretaria de Educação também, ou da de Administração. Mas é aquilo que eu falava lá no início, Felipe, tem coisas que eu tô só demitido. Entende? Por exemplo, a gente fez um prefeitura presente no mês de fevereiro, ali na frente do Padre Tel, na TATS. E ali veio uma moradora pequenininha pedir uma área de lazer para eles. Então, dali, a gente já tinha mais ou menos rascunhado lá onde poderia fazer. Então, se criou aquilo ali. Aí, claro, não é com o dinheiro da fundação que está sendo feito ali. Quadra, espaço de lazer dentro da escola, recurso da Secretaria da Educação. Então, ou administração, pode ser também, né? Mas ali, como tem dotação orçamentária para isso, vamos utilizar dali. Da mesma forma, por exemplo, o Londero. O Londero, a gente está lá demitido com o projeto, mas a dotação é do Escritório de Desenvolvimento, porque a dotação orçamentária está dentro de praças, e não sei porquê, mas as praças estão no setor de meio ambiente, junto ao Escritório de Desenvolvimento. Então, quer dizer, é o Leandro lá que tem que começar o processo administrativo e ir até o fim, mas o Fernando fica xaropeando junto com o João Luiz ali todo o tempo para que as questões todas sejam organizadas de acordo com um só projeto para o município todo, a fim de chegar nos mais diversos bairros diferentes. Então, a logística é essa. Então, não é tudo que sai da fundação, porque eu não tenho. Sim, não tem condições, né? A gente vai jogando. E eu destaco muito, Felipe, a gente tem que estar sempre atento às possibilidades externas. Então, se o governo do estado nos acenar, se vier um deputado com uma emenda, a gente precisa, muito embora eu faço esse adendo sempre, né? Geralmente o pessoal destina para outras áreas, né? É difícil alguém mandar para esporte e cultura. Então, geralmente saúde acho que é a principal, né? Saúde é a principal, claro. Em tempos de pandemia, isso foi muito mais gritante. E claro que agora a gente começa a puxar para o nosso assado, já começa a fazer alguns movimentos para que prestem atenção no trabalho que São Cepé tem feito, para ver, vale a pena investir aqui, vale a pena trazer para essa área. Então, a gente segue caminhando aí com passos largos. A gente já, como disse o Samir, o nosso trabalho nunca acaba. Então, a gente está encerrando essa parte aqui, ok, mas a gente já tem que começar a mapear para onde vão os novos pontos de ataque, para que a gente consiga resgatar, a minha missão é resgatar, né, ao longo desse período aí, os espaços públicos e trazendo para as pessoas não só esporte e lazer, trazendo para as pessoas saúde e segurança pública, né? No momento que tu ilumina uma praça à noite e que tu condiciona a pessoa a ter uma rotina que ela possa praticar o esporte, é saúde. Com certeza. Então eu prefiro atacar, preconizar, do que depois atacar no SF. Algo que eu sempre notei na questão da saúde pública, né? Agora, como tu também é vice-prefeito, a gente chegou nesse assunto, é a questão da prevenção. A prevenção ela não é tratada pelo SUS, por exemplo. Não existe alguma, ou pelo menos se existe, não fiquei sabendo, apesar de ter tentado me informar. Por exemplo, assim, exames, colesterol, glicose, etc., que as pessoas tivessem acesso aos dados delas mesmo, né, de como está a saúde delas, e elas serem encaminhadas, por exemplo, olha, tem projeto de dança na Casa da Cultura, tem projeto de esportes no ginásio, porque a atividade física
o cardio vai... O psiquiatra vai prescrever, qualquer profissional da saúde vai prescrever. Então, se tivesse, agora que a gente já estava falando de integração à área da educação, também na área da cultura, para poder chegar lá na Secretaria da Saúde e ter, olha, tu precisa praticar atividade física. O município oferece essa lista aqui para te escolher. Sem dúvida, eu acho que casa bem os projetos. E essa transversalidade que o governo tenta ao máximo ter é justamente para isso. Então, a gente vai construindo tudo isso, resgatando os espaços, apresentando uma cultura diferente, apresentando um esporte diferente. Porque eu sempre disse, eu sou defensor, o esporte não é só campeonato, gente. O esporte é um incentivo desde as bases. E isso está tentando ser construído, até chegar nesse momento em que a população entenda realmente, olha, eu tô com colesterol alto, eu tô com uma hipertensão, então eu vou consultar um profissional da saúde que, como tu disseste, vai fazer o quê? Recomendar, claro. Cada caso é um caso, né? Não, com certeza. Mas recomendar uma atividade física moderada ou intensa ali para que ajude aquele paciente. Então, como eu falei anteriormente, é a questão de preconizar. Então, evitar um problema futuro e também daqui a pouco, isso, claro, isso não vai ser em 1 ano, 2, 5 ou 10. Se mantiver esse mesmo perfil de pensamento sobre esporte e lazer, isso condiciona a redução de filas depois nos postos de saúde de atendimento. Então, isso tudo é mais ou menos o que eu vejo e é para essa direção realmente que a gente trabalha. Vamos ver aqui onde é que a gente está, que eu vou ter que fazer um corte agora, não agora, eu já estou fazendo uma pergunta pensando no corte e eu não me lembrava de perguntar isso, mas eu vou ter que perguntar. Tem um pessoal aí que gosta de empinar moto. Tem um pessoal chegamos que gosta no ponto crítico. Que gosta de empinar moto. E o ano passado teve um projeto do Matheus Leão que reconheceu esse esporte que já é reconhecido em várias cidades, né? E tem exibições, campeonatos, etc. Já é um esporte. E teve um projeto ali que reconheceu isso como esporte. E até então se praticava wheeling na quadrinha do ginásio, que hoje é uma quadrinha que é uma quadra de basquete, de futsal. Isso. E aquele espaço, né, que tinha para o pessoal praticar wheeling, e eu fui um dos primeiros a entrar lá no tempo do prefeito Clery. Quem conseguiu aquilo lá foi o Janir. Então era tanta ruaça de moto na cidade que dizia assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos achar um lugar para eles fazerem isso daí, porque foi bem na época que teve aqueles primeiros encontros de moto em São Cepé, então o pessoal ficou meio emocionado e destinaram aquele lugar lá para nós. E esse pessoal agora ficou sem isso, quer dizer, naquela época ninguém mais está lá na quadrinha, só que tem os novos, o pessoal de agora. E estão esperando, estão perguntando, estão inclusive uns muito indignados, né? E eu digo, olha, quem sabe assim para nós se acalmar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos dizer ao prefeito, olha, faz 1 ano que eu não estou aqui esperando que seja feita a nova quadrinha, que aqui é o apelido carinhoso que você deu àquele lugar, para a gente poder empinar a moto. Isso, é bem boa a pergunta e com naturalidade eu vou ter que responder ela porque nunca saiu de pauta, Felipe. É claro que o pessoal que está assistindo, o pessoal da prática do esporte ali, que querem viver aquilo toda semana, é complicado esperar. E assim como outras demandas da comunidade também, às vezes querem para ontem. E com essa vasta carta de coisas que a gente tem para executar, acaba que às vezes nos tira mais atenção e fica. Então, isso foi uma das primeiras brigas que eu comprei, né? Por mais que eu não sou uma figura muito, acho que muito simpática, né, Felipe? Porque alguém assumiu esse compromisso lá atrás. Isso. Que não. Vamos fazer. Tá. Alguém falou, vamos fazer. Estavam usando ali, quer dizer, eu sou muito de respeitar o rastro, né? Você está usando aquilo ali que tá dando certo. Só que aquele espaço ali é um espaço que deu super certo. Depois era uma aposta minha. Com o Samir ali, e que funcionou. Funcionou. Tá? Beleza, mas agora o que a gente vai fazer com esse pessoal que com toda a razão pratica o seu esporte? Foi começado um projeto ainda, porque aquele momento que a gente começou a construção ali levantou uma polêmica deles mesmos ali nas redes sociais, também me chamaram muito, né? Vamos fazer um projeto. Então foi chamado um grupo, foi conversado ali com o Matheus, com o João Luiz, com o Samir, foi reorganizado, tá? E aí teve um entrave, uma discussão
em um certo dia lá com relação ao projeto, tá? Depois eu acho que até tu foi no local também ver. Acho que Fui. né, avaliar. Mas em síntese, Felipe, onde é que está hoje para o Fernando não ficar mentindo aqui para as pessoas que estão assistindo, né, a audiência aqui do No Rules? O projeto está em execução, e eu não estou mentindo, se quiserem ver. Lá na futura ex-antiga rodoviária... Nos fundos. Aos fundos, quer dizer, passou o loteamento, lá o que seria a rodoviária. Isso. E aí entra à direita. Entra à direita, num terreno que é da Prefeitura Municipal de São Cepé, ali, tá? Então passa um açudezinho que tem. Já foi feita a terraplanagem, então semana passada foi reorganizado, dentro de um projeto que já tinha sido previamente mostrado ao grupo praticante. Então o que vai acontecer? Os meios fios para a construção já estão há mais de um mês comprados pela fundação, tá? Sim. Foi a parte do esporte. Então, para fazer daí a contenção do terreno ali, onde vai ser aplicada um tratamento superficial duplo. E aí, pelo que me parece, vai ser o momento em que a gente vai atar aí, vai acenar a bandeirinha da paz, realmente para ter um espaço para aquele grupo de praticantes ali e cumprindo também com aquilo que foi assinado para eles, que é o direito deles praticar esse esporte, né? Cada um gosta do esporte. Eu tenho o meu gosto pela academia, enfim, por outros esportes, mas respeito e também trabalho para que todos tenham por exemplo, eu não jogo basquete, mas incluídos. Exato, ter, né? Então, quer dizer, o basquete também não tinha, então vamos criar. Não, eu não pratico, mas tem quem pratique e quem goste. Então, da mesma forma, o William então vai sair à pista, quer dizer, questão de um mês. Não vou dizer um mês que eu me ferro sempre, mas aí uns 45 dias a gente já vai ter essa pista, né, para começar a usar. Não, que joia. Então a gente já chegou aí em 1 hora de podcast e não costuma passar muito disso, porque senão o pessoal não me aguenta. O pessoal não aguenta. Tem paciência, porque a gente fala, então... Então me diz uma coisa, tu quer encerrar como? O que tu quer deixar pro pessoal aí, né, de repente as próximas atividades que tem pro ano que vem, e depois disso eu queria que tu desse uma palhinha sobre eleições 2022, teus candidatos aí para nós encerrar. Felipe, assim, a primeira coisa que eu sempre reforço nas falas onde eu ocupo é acompanhe. Nada melhor do que acompanhar. Seja o trabalho do município, dos candidatos agora que vem a eleição, por favor, chequem, né? Quer votar no A, no B ou no C, vota. Mas vota com convicção. Quer dizer, querendo ou não, depois tu batendo boca ou não numa rede social lá, porque não gostou, ele vai te representar naqueles próximos 4 anos, atura ou surta. Né? Então são esses projetos que tem que realmente escolher bem agora. Então esse é o primeiro passo. Acompanhe. Da mesma forma, acompanhe as redes sociais, acompanhe o que o município está fazendo, o que temos feito e desenvolvido ali em termos de infraestrutura, de meio ambiente, de esporte, lazer, enfim, de todas as áreas. Tá? Então, nos cobrem disso também, porque é importante. Às vezes a gente se acomoda do trabalho lá, senta em cima dos mesmos problemas diariamente, que não é mesmos problemas, né? Porque cada dia é um problema diferente, mas nos desperta. Mas a rotina, a rotina. Fica uma rotina. Então, acompanhando isso. A fundação ali, em termos de eventos, a gente fez o evento o ano inteiro. Mas agora é um turbilhão. A gente começa com a Semana Farroupilha agora, que a Semana Farroupilha é o mês todo, na realidade, né? Eu trabalho com muitos eventos que a gente vai ter. Tem o 7 de setembro também, né? Tem o 7 de setembro e o 20 de setembro. 20 de setembro ali. Tem tudo que a gente está divulgando agora já amanhã do mês dos festejos Farroupilha. Tá? Depois, na sequência, a gente tem o mês da criança, o mês de outubro. E depois, todo novembro cultural, com Feira do Livro, Festival de Dança, Mês da Consciência Negra. E já nisso, acendendo as luzes no final de novembro, despertando para o Natal, que vai ser a segunda edição do Natal Encantos, quer dizer, todo mês de dezembro trabalhado em torno do Natal. E fora isso, administrativamente não pode parar, porque tem que fechar ano fiscal, tem que organizar tudo ali direitinho. Chega um certo período lá, o pessoal do contábil me diz, Fernando, a partir de agora parou. Agora eu só tenho que fechar aqui, prestar as contas, ver se está tudo certo para o tribunal, e aí a partir de janeiro a gente retoma com muitas coisas positivas. Então, ano que vem a gente pode voltar em outro momento aqui, se tu me permitir. Com certeza. Para discutir eventos em si, né? O próprio Carnaval 2023, a gente já está preparando ele agora,
né, com uma formação um pouco diferente. A gente vai estar convidando as escolas na próxima semana aí para se reunir e discutir ele. E em termos de política, Felipe, eu sou muito assim, ó. Vocês não me veem de vez em quando me manifestando nas redes sociais. Claro que agora eu vou intensificar um pouco mais isso, porque é o momento. As pessoas costumam dizer que o político aparece de 4 em 4 anos. Mas tu imagina o político lá te incomodando todo o tempo, né? Então é um período para isso e a gente precisa fazer disso, né? Mas antes de ser político, eu sou o Fernando e eu tenho as minhas convicções. Tá, então eu sempre disse, como eu disse antes, eu não sou muito simpático assim, ou populista no sentido, porque realmente eu estou ali para trabalhar. Né? Então, assim, ó, se isso consequentemente me levar a permanecer na política, joia. Se não, tranquilo, eu contribuir com a comunidade o necessário. Então, isso é ponto 1. Eu assumo as minhas posições bem claras. Estou com o PDT, obviamente, porque sou do PDT. Então, a gente tem a eleição aí do Vieira da Cunha, que foi uma escolha do partido colocar o Vieira. É um bom nome, é um bom candidato. Então, a gente tem que começar a traçar a nível de São Cepé essas escolhas. De estratégia para dinamizar a campanha do Vieira. Para presidente, eu não vejo outro mais preparado do que o Ciro Gomes, nosso candidato. Então, vou estar com o Ciro do início ao fim, tentando levar ele para o segundo turno. Então, eu acho que o Ciro é o nome hoje mais... Porque o pessoal não pode esquecer que, apesar do ranço político que se criou ao longo dos últimos anos entre esquerda e direita, extrema esquerda e extrema, nem tanto extrema esquerda, né? Mas que precisamos ter governabilidade na sequência. Isso engessa um país, engessa a economia e acarreta na vida das pessoas. Então, por exemplo, se eu eleger o Bolsonaro... Eu não sei como que as pessoas da esquerda, principalmente, eu não sei como que as pessoas conseguem escolher o Lula tendo o Ciro. Eu simplesmente não entendo, porque se for alguma coisa assim, da esquerda mesmo, todas as alianças que o PT fez para estar onde está agora, né, com Alckmin, enfim, né, mas vê que o Ciro não cedeu a nenhuma tentação, quer dizer, o projeto dele está especificado, goste ou não goste do projeto, esse é o projeto. Mas é um projeto de país. Isso. E me parece mais claro, eu não vou ficar discutindo o projeto em si, porque a gente demoraria mais um programa fazendo isso. Mas assim, ó, é nítido os projetos. E o Ciro tem um projeto de país. E tem trazido isso. E tomara que consiga, puxando já para o nosso assado aqui, tomara que consiga mostrar isso de uma forma clara para as pessoas. Ponto 1. Então eu tenho o apoio ao Vieira, tenho o apoio ao Ciro, obviamente, e vou trabalhar para 2 candidatos. Nosso candidato a nível municipal, o Matheus Leão, então tem o nosso apoio, que o PDT se uniu em torno do nome dele. É um candidato jovem, que tem tido uma postura muito adequada à situação, né, com projetos também pensando um pouquinho fora da caixa, e trazendo um discurso realmente, talvez, neutro nesse sentido, de trabalhar, ouvir as pessoas e fazer as suas construções. Porque não dá para meter ali o pé no racha e esquecer do resto. Eu preciso trabalhar e focar naquilo ali. Então o Matheus tem feito isso, procura no João Luiz, nos procura no governo ali para ter esse também acolhimento de ideias, porque essa construção é necessária. Então é um nome que se desperta na política de São Cepé, também já historicamente pela própria família que tem, e é um rico de um guri. Então tem o nosso apoio aí. E finalizando, claro, para encerrar aqui também, o meu apoio total a todos os deputados do PDT. A gente tem uma bancada muito boa, uns parceiros aí do município sempre, mas eu vou apoiar o Paulo Burman. Paulo Burman é odontólogo, ex-reitor da UFSM, foi reitor por 8 anos aí, e trouxe aquilo que eu acredito muito, que é a humanização da administração. Então, para a UFSM, com a criação de projetos que integraram ali, e eu acompanhei, porque eu sou aluno da UFSM desde 2007, quando eu ingressei na Química Licenciatura, e agora esse ano eu encerro o doutorado lá, então eu consegui acompanhar. Tu ainda tá... Tu não interrompeu o doutorado? A gente não interrompe o doutorado. Não tem como interromper. Então, eu tô terminando, quer dizer, eu tenho até março do ano que vem para terminar, mas como eu não tenho bolsa, né, porque nem posso ter, né, acumular,
porque eu já tinha renda quando eu ingressei em 2019. Então eu vou terminar, agora falta, eu já qualifiquei em dezembro do ano passado, e a minha meta agora é defender até dezembro, se der tempo. Senão eu defendo ali em janeiro. Então tá tudo já. Eu tava brincando com o Marcelo aqui da técnica antes. O tempo é uma coisa que a gente tem que gerenciar ele, né? Então uma das coisas é realmente, bom, eu coloquei na cabeça lá que eu vou ser doutor. Bom, para que eu vou ser doutor? Para crescimento pessoal. Então isso é uma das coisas que eu tenho. E nesse meio do caminho conheci o Burman. O Burman tem uma forma diferente de conversar com as pessoas e eu quero apresentar ele. Ele já, por si só, já se apresenta, né? Tu dizer que o cidadão lá é ex-reitor da universidade, já tem dito muita coisa, mas trazer também para a comunidade que não o conhece. Reitor do FSM. Exatamente, uma das maiores universidades do país. Então tem a gestão pública na veia aí e vai trabalhar bastante, com certeza, pela pauta da educação e da cultura também, que eu sou defensor. Fernando, te agradecer mais uma vez. Haverão outras oportunidades e olha, agradecer mais especialmente ainda por esse trabalho como vice-prefeito. Não teve, na história de São Cepé, algum vice-prefeito, pelo menos desde quando eu me conheço por gente, que fosse tão atuante e principalmente qualificado, né? Acho que sempre disse desde o início da campanha, né? Sempre exaltei a tua qualificação, como a do João Luiz, e respeitando os demais, mas o vice é muito importante. Tu tem vontade, depois da próxima eleição, de concorrer a prefeito? Tá se preparando para isso? Antes de idade. Eu tinha. Já ia me dar boa noite aqui. Já ia, mas me veio. Não, como eu falei antes, eu não... Deixa a vida me levar. Não, porque eu não sou tão assim de deixar me levar. Eu tô sempre naquilo que eu falei, no porto seguro. Eu tenho que estar feliz, Felipe. Se eu tô feliz, eu permaneço. Se eu não tô feliz, eu caio fora. É bem tranquilo isso pra mim. Então, assim, quando saí da proposta lá do vereador para vice-prefeito, alguém brincou, o vice-prefeito só serve para não incomodar o prefeito. Se fizer isso, tá bom. Só serve para fazer peso no mundo. Fazer uns votos ali, tá, depois... Eu digo, isso não me serve. Então isso tem que ficar bem claro pro João Luiz na época. Eu digo, não vai me servir. Tu já vai sabendo que tu vai te incomodar e eu vou te incomodar até o fim da gestão. Então eu tenho que estar feliz, em primeiro lugar. Outra coisa que precisa ter, apoio político. Eu não posso esquecer disso. Querendo ou não, a gente vive dentro de partidos políticos onde a gente precisa ter um amparo. Tá? Ainda tem muito tempo. Com certeza. Tá? Se chegar num período lá, hoje, por exemplo, se o João Luiz me dissesse, Fernando, vamos nos candidatar novamente da mesma forma, tô indo. Tá? Então hoje eu estou muito satisfeito, estou conseguindo, apesar de alguns entraves ali administrativos que a gente tem, que a gente quer a coisa com mais celeridade, que a gente quer estar sempre entregando para a comunidade, às vezes me dá um surto, mas aí eu acalmo ali e vejo quanto a gente já conseguiu fazer nesse período. Então hoje eu estou muito satisfeito. Num futuro, a gente tem que ter um somatório disso aí tudo. Eu preciso estar feliz com o que eu estou entregando para a comunidade, eu preciso ter o apoio do meu partido, e aí eu vou avaliar. Se a projeção de futuro claro que a gente sempre quer experimentar. Então eu já fui professor, eu já fui coordenador pedagógico, eu já fui vice-diretor, pulei a fase de vereador, virei vice-prefeito, e se no futuro me aparecer a oportunidade de ser prefeito de São Cepé, serei, se a comunidade também fizer, questão disso. Então é uma coisa que a gente vai construindo, e eu sou sempre de experimentar todos os setores para poder falar sobre eles no futuro ou ter um embasamento maior. Então são questões que... É a mesma coisa, tu me perguntar, tá terminando o doutorado, tu quer dar aula na universidade? Hoje eu te digo, não sei, mas é uma coisa que no futuro eu posso querer, porque eu não experimentei ainda. Então, profissionalmente também é uma questão que isso vai ser amadurecido e a gente vai construindo. Mas hoje eu tô feliz com o prefeito João Luiz. Então tá, parabéns pelo doutorado, achei que tinha até desistido. Não, mas... a gente tem que estar com tudo paralelo aqui. O profissional tem que seguir junto ali, porque a política também ela pode acontecer por mais tempo para mim, como daqui a pouco, daqui a 2 anos, encerro ali, junto a minha mala e sigo dando aula bem feliz. Então tá. Agora sim, definitivamente boa noite. Até mais, pessoal. Até a próxima. Fechou.